Oi, bonitos. Oi, bonitas. Tudo bem? Como vocês estão aí em casa? Estão se cuidando? Pois é, precisamos permanecer tomando cuidado com a nossa higiene, usando a máscara. Tá legal? E vamos começar o nosso mais um encontro, não é isso? Para isso, você vai precisar do seu caderno. Pegue lá, vamos acompanhar? Escreva o nome da sua escola, o seu nome completo, a data de hoje. Preste atenção que tem um segredinho aí nessa data. E na nossa aula de hoje, nós iremos analisar o calendário, conhecer os números pares e ímpares, usar o material dourado e conhecer características dos insetos. Para isso, nós precisaremos de caderno, lápis e borracha. Seja bem-vindo! Pois é, eu falei para você que naquela data tinha uma surpresa, não foi? Tá aqui a surpresa. Vamos olhar o nosso calendário? As nossas aulas começaram lá no mês de maio, mas aí o mês mudou. Agora nós estamos no 6º mês do ano de 2020. Você sabe que mês é esse? É o mês de junho. Olha aqui. Junho começa com a letra J e termina com a letra O. Junho tem 2 sílabas. Junho. Olha lá. E o mês de junho começou, olha aqui, numa segunda-feira, dia 1º. Tudo bem? O mês de junho, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Agora, essas semanas, nós vamos olhar um detalhezinho, um desafio que eu vou te lançar, tá bom? Conta comigo a terceira semana. Mas para a gente fazer essa conta, eu gostaria de pedir para você me ajudar a contar numa escala de 2 em 2 dias. Me ajuda? Nós começamos no domingo, dia 14. E nós vamos começar a contar de 2 em 2, lembra? Então, 14 mais 2, 16. 16 mais 2, 18. 18 mais 2, 20. Terminou a semana. Olha aí, você fez uma escala de 2 em 2. Agora, eu vou te desafiar de novo, tudo bem? Na 4ª semana, que começa no dia 21, vamos fazer uma escala de 3 em 3 e ver qual o dia que termina essa semana? 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. Ok, muito bem. Você agora olhou aqui as semanas do mês de junho. Quando nós terminamos no dia 27, nós nos aproximamos no final do mês. O mês de junho vai terminar no dia 30. Olhem lá, 30 vai ser uma terça-feira. Tudo bem? E o número 30 é um número par. Você sabia disso? Pois é. Se você não sabia, vamos olhar aqui comigo para a gente aprender um pouco mais sobre os números pares? Agora, vamos falar dos números pares e ímpares. Mas para compreender melhor a matemática, em toda parte do mundo, combinou-se de usar o sistema de numeração decimal. E assim, podermos contar os objetos. Para isso, usamos os algarismos, que você já conhece. Então, conta comigo usando o seu dedo para vermos quantos algarismos nós conhecemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9.
Estes são os algarismos e com eles nós podemos formar todos os numerais que conhecemos. Basta combiná-los. Por exemplo, combinei aí 2 algarismos, o 2 e o 1, formei o 21. Combinei mais 2 algarismos, o 4 e o 6, e formei mais um, 46. Combinei o 9 com o 0 e formei o 90. Esses são os numerais. E os números pares são aqueles que podemos juntar de 2 em 2, sem sobrar nenhum. Por exemplo, no nosso dia a dia, usamos diversas coisas que compramos em pares. Meias, tênis, bota, luvas e sapatos. E por falar em sapatos, a nossa personagem, Doroteia, foi à sapataria. E quando ela chegou lá, ela percebeu que haviam 6 pares de sapatos para vender. E, é claro, comprou todos. Quantos sapatos Doroteia comprou? Vamos conferir? Ela chegou sem nenhum sapato. E aí, ela comprou o primeiro par. 2 sapatos. Comprou mais um par. 4 sapatos. Outro par. Ficou com 6 sapatos. Mais um par de sapatos e ficou com 8 sapatos. Outro par de sapatos. Ficou com 10 sapatos. E o último par de sapatos da loja e Doroteia ficou com 12 sapatos. Olha, essa Doroteia saiu da loja com 12 sapatos. Então, o número 12 é um número par. Vou te dar uma dica para descobrir quais são os números pares. Todos os numerais terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. 56 termina com o algarismo 6. Então, este numeral, ele é um numeral par. 88 termina com o algarismo 8. Então, este numeral é par. Numeral 100 termina com o algarismo 8. Então, ele é par. E os numerais ímpares são aqueles que terminam com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Vamos ver alguns? 45 termina com 5, então ele é ímpar. 89 termina com 9, então ele é ímpar. 101 termina com 1, então ele é ímpar. E no nosso dia a dia, também temos muitas brincadeiras onde podemos observar os conceitos de par e ímpar. Numa brincadeira de gangorra, precisamos de 2 crianças, ou seja, o numeral 2 é par. Mas, se chegar uma nova criança, já terá que aguardar a sua vez, pois o numeral 3, ele é ímpar. Enquanto isso, pular corda é uma brincadeira que você pode fazer com um número ímpar de crianças. Ou você brinca sozinho, ou com a ajuda de mais crianças. 3 crianças juntas conseguem brincar de pular corda. Compreenderam os números pares e ímpares? Viram só como o sistema de numeração decimal ele é importante na nossa vida para contar e para representar os numerais? E por isso hoje eu trouxe para você 2 materiais que nós usamos lá na nossa sala. Você já conhece e por isso eu vou explicar rapidinho para você aqui. O primeiro é o material dourado. Ele tem 3 pecinhas. Ele tem a pecinha do cubinho, a barra e a placa. O cubinho
Lembra lá do nosso sistema de numeração decimal? Toda vez que nós combinamos, juntamos 10 cubinhos, nós trocamos, não é isso? Então, quando eu junto 10 cubinhos, eu troco por uma barra. Ou seja, a barra, ela vale 10 cubinhos, ok? E quando nós juntamos 10 barras, o que acontece? Nós trocamos por uma placa. Ou seja, a placa vale 10 barras e 100 cubinhos. Lembrou disso? Pois é. E aí, eu trouxe para você o nosso segundo material, que é o nosso tapetinho. O tapetinho, ele é formado por 3 casinhas. Lembra das casinhas? A primeira casa é a casa da unidade. E na casa da unidade só entra o cubinho. Olha lá, só entra o cubinho. O cubinho, então, eu posso dizer assim. Eu falo cubinho, é o mesmo que dizer uma unidade. Tudo bem? E aqui na casa da dezena, só entram as barras. Então, se eu disser uma barra, é o mesmo que dizer uma dezena. Tudo bem? E do lado é a casa da centena. E na casa da centena, só entram as barrinhas, as placas, desculpa. Ou seja, se eu disser uma placa, é o mesmo que falar uma centena. Não é isso? Lembrou? E aí, esse material, ele serve para nós representarmos os numerais. Lembrou? Então, agora, vamos pensar lá na história da Doroteia. A Doroteia estava com unha encravada no pé número 18 e no 27. Então, vamos representar esses numerais aqui, usando o nosso material? Ok. Para nós começarmos, nós vamos pegar as unidades e vamos colocar aqui até completar o numeral 18. Vamos ver como é que nós vamos fazer? Vamos começar? 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades, 10 unidades. Eu posso continuar na casinha da unidade? Não, Nanina, não, porque você já sabe disso. Lá do nosso sistema de numeração decimal. Eu preciso trocar essas 10 unidades por uma barrinha. Muito bem. Então, eu vou mudar de casinha. Botei uma barrinha lá na casa da dezena e vou continuar lá na casa da unidade. Já tenho 10. Vamos contar? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Peraí que fugiu uma. Muito bem. Olha lá. Então, para representar o numeral 18, nós precisamos de uma barrinha e 8 cubinhos, que nós combinamos que nós iríamos compreender que, se eu precisei de uma barrinha, quer dizer que eu precisei de uma dezena. E se eu precisei de 8 cubinhos, eu preciso dizer 8 unidades. Muito bem, então você já representou o numeral 18. E se nós fôssemos fazer uma continha de adição, o que nós poderíamos fazer? Vamos pensar? Uma dezena vale 10. Pois é. Então, eu posso somar dezenas e unidades. Como é que vai ficar isso? 10 mais 8 é igual a 18. Tadã! E para representar o numeral 27, nós vamos fazer diferente. Eu vou dizer para você agora quantas dezenas e quantas unidades nós vamos precisar. Olha só. Nós vamos precisar de 2 dezenas e 7 unidades. Tudo bem? E aí, você vai lembrar das dezenas.
Olha aqui as dezenas. Lembra que nós combinamos que cada barrinha dessa vale 10. Então, vamos contar de 10 em 10? Vem comigo? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Tudo bem? Quando chegar aí, nós temos que juntar tudo e trocar por uma placa, não é isso? Mas nesse momento nós não vamos precisar. Você vai me dizer quantas dessas barrinhas nós vamos colocar aqui na casa da dezena. Tá fácil. São 2, porque uma vale 10, a outra mais 10, você ficou com 20. E lá na casa da unidade, quantas unidades você vai precisar? Quantos cubinhos você vai precisar? Ora, 7 cubinhos. Conta lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubinhos. Parou. Você já representou agora. Para representar o numeral 27, você pegou 2 barrinhas e 7 cubinhos. Muito bem. E aí, vamos pensar numa continha, naquela adição. Ora, se você tem 2 barrinhas, eu posso dizer que você tem 20. 20 mais 7, que é igual a 27. Olha aqui. Muito bem. Ok, agora você já entendeu a usar o material, não foi? Chegou a sua vez de fazer aí na sua casa. Pegue seu caderno novamente, pegue seu lápis e resolva esse desafio que eu vou colocar aqui para você. Tudo bem? Eu vou colocar 2 numerais e você vai representar com barrinhas e cubinhos aí no seu caderno. Hora do desafio. Represente os numerais que aparecem no trecho a seguir com barras e cubinhos. Cá-los nos 35 pés do lado direito e nos 42 do outro lado. 35. Faça aí o numeral 35 com barras e cubinhos. Quantas barras e quantos cubinhos? Ora, você precisa de 3 barras e 5 cubinhos. E agora o numeral 42. Quantas barras e quantos cubinhos você vai precisar? 4 barras e 2 cubinhos. Muito bem, é isso aí. Então, muito bem, falamos bastante da Doroteia. E que tal agora nós conversarmos um pouquinho sobre os amigos da Doroteia? Aqueles que moram junto com ela no canteiro do jardim. Vamos ouvir o que as crianças têm a falar com relação a eles? Prestem atenção. Bom dia, meu nome é Isabela, eu tenho 8 anos, da Escola Alzira Pernambuco, da 3ª série, e a minha professora é a Évila Silva. Hoje eu vou falar sobre a joaninha. A joaninha é um inseto invertebrado, ou seja, não possui ossos. Ela também é uma espécie de besouro. Ela se reproduz assim. A fêmea, ela procura um lugar seguro para colocar seus ovos de 10 a mais de 1000 ovos de uma só vez. Ela tem 6 patas, ela se locomove voando e ela se alimenta de insetos menores que prejudicam as plantas. Eu fiz um desenho para mostrar a joaninha. Olha o que eu achei, uma minhoca. E hoje eu vou falar das características de uma minhoca. Olá, eu sou a Adriele da Escola Alzira Pernambuco. E eu vou falar das características de uma minhoca. As minhocas são seres invertebrados, têm o corpo mole, vivem enterradas em solo úmido e medem cerca de 7 centímetros de comprimento. O jardim tem
várias formigas. Meu nome é Samília de Fátima Modesto da Silva, estudo na Escola Municipal Alzira Pernambuco, curso 3º ano à tarde com a professora Daniele. Agora eu vou falar das características das formigas. As formigas apresentam 3 pares de pernas, um par de olhos compostos, um par de antena, um par de mandíbulas. Elas se alimentam de fungos que crescem no formigueiro. As formigas vivem em colônias. As crianças trouxeram várias informações para cá para acrescentar sobre o conhecimento dos animais. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o reino animal? O reino animal, ele é dividido em 2 sub-reinos. O sub-reino dos vertebrados e dos invertebrados. Os vertebrados possui sustentação do corpo pela coluna vertebral e um conjunto de ossos e cartilagens internas. Deste grupo fazem parte as aves, os anfíbios, os peixes, os répteis e os mamíferos. Do grupo dos invertebrados, este grupo possui um corpo mole e a sua sustentação do corpo é feita por uma capa externa endurecida. Desse grupo, nós temos os caranguejos e a joaninha. Os invertebrados, que são aqueles que moram junto com a centopeia lá no jardim, ele se divide em artrópodes, anelídeos e dos moluscos. Vamos conhecer um pouco mais esses grupos? Os artrópodes, eles são o grupo que possui o maior número de espécies de animais. Ele se divide em insetos, que são aqueles que possuem 6 patas, e desse grupo fazem parte a formiga, a joaninha, a borboleta e também a abelha. Temos aí o grupo dos aracnídeos, esses têm 8 patas. E aí nós vemos a aranha, ela também está lá no jardim. Mas esse outro grupo, os crustáceos, eles não estão lá no jardim. Eles têm 10 patas e são representados pelo caranguejo, entre outros. Mas nós temos aqui os miriápodes, eles têm mais de 10 patas. Adivinha quem é que está nesse grupo? É a Doroteia, a centopeia. Vamos ver mais amiguinhos da Doroteia? Estão lá no grupo dos anelídeos. E olha aí, a minhoca. Eles possuem o corpo mole, alongado, cilíndrico e dividido em anéis responsáveis por sua locomoção. Olhem só. Eles têm a pele úmida, não possuem patas, são importantes para a saúde dos solos e podem alcançar até 55 metros. Temos o grupo dos moluscos. Lá ele é dividido em gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Mas nós vamos olhar só para esse aqui, os gastrópodes. Nele nós encontramos um animalzinho que não possui patas. Tem um corpo mole e às vezes protegido por concha. São ovíparos, você sabe quem é? Vou dar mais uma dica. Ele tem o pé musculoso que ajuda na sua locomoção. Ele é o caracol, aquele que ajudou a nossa amiga centopeia. Tudo bem? E assim, nós conhecemos um pouquinho sobre a vida dos animais que vivem lá no jardim. Tudo bem? Nossa aula hoje foi cheia de coisas novas, não é mesmo? Então agora, vamos rever um pouquinho de tudo aquilo que nós aprendemos? Nesta aula, você usou o calendário, conheceu os números pares e ímpares,
conheceu os animais invertebrados e usou o material dourado. E na próxima aula, você vai precisar de caderno, lápis e borracha. Gostaram? Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!